Aleluia. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Aleluia, está debaixo do favor, da graça de Deus, descanso do céu, está no seu coração. Quantos estão prontos para receber a palavra do Senhor hoje? Aleluia. Eu só quero insistir um pouco mais com você a respeito desse evento no dia 12 de fevereiro. Então, não vai ser um evento somente aqui, na verdade, aqui vai ser vamos dizer assim, o menor. Então, vai ter aqui, nós vamos fazer a projeção do filme aqui, vai ter crianças que vão estar aqui, pais, mas infelizmente, por causa até mesmo das restrições da pandemia, nem pode encher o prédio, né? Então, o alvo principal nem é esse, o alvo principal realmente é divulgarmos pela internet, porque vai ser transmitido, né, no canal dos Radicais Kids no YouTube, para todo lugar do planeta. Então, o que nós queremos é que muita gente assista. Muita gente assista. Agora, para que muita gente possa assistir, tem que ter muita gente divulgando. Entende? Muita gente falando disso. Ah, pastor, mas esse negócio de criança, o que eu tenho a ver com isso? É porque você não leu ainda, não conhece o livro do Amado Coração. Está dando reverberação aqui, eco, o S, está chiando. Alguém cutuca o sonoplasta aí, para ele olhar para frente? Está me ouvindo? Aleluia. Olha para cá. Então, se você ler, você vai perceber que não é só para criança. É uma mensagem, é a mensagem do Evangelho, é para todos, para todas as idades. Agora, é óbvio que está numa linguagem para criança, e o alvo principal, de fato, são as crianças. Mas nós temos que ganhar todos, evangelizar todos, pregar para todos. E todos nós temos parentes que são crianças, seja sobrinho, seja primo, seja lá como for, irmãos que são pequenos e que devem ouvir. As crianças já ficam conectadas o tempo inteiro, né? A maneira como os pais agora deixam a criança quietinha aí, eu sei, dá o celular para ela, ela fica quietinha. Então, isso é normal agora. Então, nós queremos também que ela tenha algo para assistir, para ver. Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo nessa manhã sobre isso? Então, seria muito bom se você tivesse... Quantos têm perfil próprio no Instagram? Então, se você pudesse divulgar no seu perfil, claro, é só um pedido, imagina se eu vou mandar você fazer isso, jamais. Só um pedido, você coloca lá, fala, olha, é da igreja, sou dessa igreja, eu participo lá também, estou te convidando. Você não tem que divulgar só nos perfis, pelo WhatsApp, né? O WhatsApp também, né? Pede o seu pastor, se você quer uma arte, se você não tem a arte, pede o seu pastor. Se você sabe fazer, é só você entrar no perfil de qualquer um dos pastores aqui, eu tenho certeza que todos têm a propaganda, né? Porque eles são pastores da igreja, se não tiver, ficaria até um pouco envergonhado. Aí você tira um print da tela. Você entende esse linguajar? Print da tela. Quantos entendem esse linguajar? Os irmãos são modernos. E posta no seu, tá bom? Posta divulgando. Convide pessoas. Vamos fazer uma grande movimentação para a glória de Deus. E tudo isso é para o louvor do Senhor. Essa semana saiu até uma reportagem, né, no jornal aqui de Goiânia, sobre o trabalho que as irmãs estão fazendo. Veja, isso até o mundo já está percebendo, até gente de fora está percebendo algo que tem acontecido entre nós, o zelo, o empenho, né, que as pastoras têm tido e todas as irmãs discipuladoras e líderes, como elas amam de fato esse ministério, têm encargo e têm feito um trabalho que já está sendo percebido fora, reconhecido por quem nem é da igreja, não é? Então, nós que somos daqui, temos que ser os primeiros a valorizar e a honrar e a abençoar e fazer com que aconteça. Então, é um evento, na verdade, virtual. Esse é o grande impacto dele, é virtual. E para isso precisamos de muita gente cooperando. Quero contar com você. Posso contar com você? Quantos realmente estão se comprometendo comigo hoje? Então, não pode ser só hoje. Entende? É preciso, até o dia 12, você precisa de fazer isso frequentemente, para lembrar a pessoa.
não é? Porque você está participando disso. Antigamente, quando eu me converti, isso foi em 78, então os pastores diziam, você tem que convidar alguém para vir ao culto. Isso era o que era feito naquela época. Até hoje ainda é bom você fazer isso, mas hoje você pode convidá-lo para se conectar pela internet, né? Você pode convidar, olha, se conecta aí, o pastor está pregando uma palavra hoje, vou falar sobre oração, seu coração vai ser tocado. Veja, coisa simples, algo simples pode mudar a história de alguém, entende? Um momento, um vídeo, alguma coisa que ele ouvir pode mudar a sua história, e você pode ser um canal de Deus para isso, e vai ser recompensado também. Quantos dizem amém? Aleluia. Bom, tem um montão de perguntas aqui hoje, eu não sei se vamos ter condição de responder. Bom, isso aqui não é pergunta. Pastor, toda quarta-feira, às 9 horas, eu suponho que é 9 horas da manhã, ou é 9 horas da noite? Agora fiquei em dúvida. Toda quarta-feira, às 9 horas, temos célula de mulheres próxima da panificadora dela. Ok, uma célula só para mulheres. Vamos ver. Pastor Aloísio, a mãe do cantor Delino Marçal orou. Como é que você sabe que ela orou? Você estava na casa dela? Você é o Espírito Santo agora? Você sabe quem ora e quem não ora? Você supõe que ela orou. Eu não estou dizendo que ela não orou. Estou apenas dizendo que eu não sei da vida de ninguém. E nem você deveria ficar preocupado em saber da vida dos outros. Entende? Então, você está dizendo que ela orou. Aleluia. Então, por que mesmo assim ela foi morta? Pela fúria de um homem enlouquecido. Então, como é que eu vou saber das coisas da vida dos outros? Entende? Você está sempre querendo questionar a palavra de Deus com base na experiência de alguém que você nem conhece. Então, você não sabe das coisas. Eu também não sei das coisas que diz respeito à vida dos outros. Entendeu? Eu não consigo entender por que o fulano é tão bom e ele está sofrendo. Pois é, você não tem que entender a vida de ninguém. Quem tem que entender é ele. Quem te diz que Deus te deve alguma explicação a respeito da vida dos outros? Eu vou te contar o que aconteceu com José. Não, Deus não vai. Você não tem nada a ver com isso, nem eu tenho. Entende? Mas a gente tem que olhar o exemplo. Não, você não conhece exemplo, você não conhece o coração, você não conhece a história, o relacionamento com Deus que ninguém tem. Então, não faça doutrina com base no que você vê na vida de A ou B. Está me ouvindo? Simplesmente creia no que a palavra de Deus diz. Eu creio na palavra de Deus, e você? Porque se eu for ficar olhando para os homens, tem gente, por exemplo, que morre cedo. Na minha opinião, cedo, né? E aí a Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é longevidade. Salmo 91 diz que vamos ter vida longa. Mas o fulano morreu cedo, o que você me diz? Eu não digo nada, eu fico com o Salmo 91. Quantos ficam comigo no Salmo 91? Eu não sei nada da vida dele. Eu não sei porque ele morreu cedo. Jesus morreu cedo. Entendeu o que eu estou dizendo? Não me cabe julgar ninguém. Eu tenho que julgar só a mim mesmo. Cada um deve saber de si mesmo. Está me entendendo? E não da vida dos outros. É por isso que tem tanto julgamento maldoso na vida dos outros. Está sofrendo porque pecou. Tem pecado na sua vida. Quer dizer, você não sabe. Como é que você sabe para dizer isso da vida do outro? Ou o fulano está prosperando porque ele é fiel. Você não sabe. Os ímpios também prosperam. Tem gente endemoniada que está aí na internet ganhando milhões. E só de ouvi-la você sabe, tem demônio esse cidadão. Como é que você explica? Eu não explico nada, eu sigo a palavra de Deus. Eu estou te ensinando a maneira certa de viver. Está me ouvindo? Você não vive pela experiência dos outros, você vive pelo que a palavra de Deus diz. Está entendendo?
Até quando alguém te conta uma experiência, você tem que ter cuidado. Porque nós também não pregamos experiência, nós pregamos a palavra de Deus. Tem muita coisa que os pastores fazem por aí, por esse mundo afora, e ensinam, que não é palavra de Deus, é só a experiência deles. Então, por dar um exemplo, que é muito comum, né? Uma vez eu ouvi isso e depois parece que virou um mantra. Não, porque é o seguinte, numa família é assim que funciona, tem que ter conta conjunta e o homem é que cuida de todo o dinheiro. Quantos já ouviram isso? Onde está na Bíblia isso? Não está em lugar nenhum. Mas teve um pastor, provavelmente, gente boa, que tinha um bom casamento, e ele fazia assim. Ele chegou no culto e falou, é assim que homens de Deus fazem. Mas ele não mostrou na Bíblia, ele só contou a experiência dele e falou, está vendo? Eu faço e sou abençoado. Mas aí, o Zezinho ali é ruim de finanças para chuchu, mas casou com uma mulher que entende tudo. Se ele for sábio, ele põe o dinheiro na mão dela, vai ficar rico. Não, mas eu ouvi na igreja que a conta tem que ser conjunta, e se não for conjunta, é um casamento ruim. Onde é que está na Bíblia que a conta tem que ser conjunta? Quem te disse isso? O pastor fulano falou. Ele falou baseado na experiência dele. Na minha casa a conta é conjunta. Na minha casa a conta é conjunta. A minha esposa não sabe nem a senha, mas o nome dela está lá. Por quê? Porque quando nós casamos, nós descobrimos que eu cuido melhor de dinheiro do que ela. Aí o que eu faço? Eu cuido dela. Entendeu? Tem outras coisas que ela faz melhor do que eu. Mas veja, não está na Bíblia. Se no seu casamento funciona melhor de outro jeito, aleluia. Tem muita coisa baseada só na experiência de alguém. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, na minha casa, quem compra carne sou eu. Por quê? Minha esposa não sabe diferenciar um colchão mole no cupim. Ela está aqui falando que não sabe mesmo. Ela não sabe diferenciar um colchão duro de uma alcatra. E aí é facilmente enganada. Eu dou valor em chegar no açougue e apontar o dedo e falar o nome, para o açougueiro ficar impressionado. Eu quero a paleta. Entendeu? Então lá em casa quem compra carne sou eu. Mas quem compra roupa é ela. E ela chega para mim e me traz a roupa. Veste essa camisa. E eu, como um bom marido, me submeto. Porque se eu for sozinho nessa área, é capaz de eu chegar aqui algum dia e alguém falar alguma coisa ruim a respeito da minha roupa. E como ela me ama, ela fala, isso não vai acontecer com você. E como eu a amo, ela jamais come colchão duro achando que é filé mignon. É assim lá em casa. Onde é que está na Bíblia? Não está. Entendeu? É sua experiência. Não ande com base na experiência dos outros. Seja guiado pelo Espírito e ande à luz da palavra. Então eu não sei por que essa irmã morreu. Não sei. Não sei por que foi essa tragédia. Também não sei. Entende? Mas eu não preciso saber. Deus não tem que me dar satisfação. Entende? Agora, olha para cá. Vou dizer uma coisa com muito amor para você. Nunca justifique o homem condenando a Deus. Nunca se justifique e condene a palavra. Sempre diga, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Não importa o que aconteça, Deus é verdadeiro. Estão comigo? Aleluia. Glória a Deus. Não sei se dá tempo. Vamos lá. Pastor, como saber se um louvor glorifica a Deus? Eu não sei se a sua pergunta é essa mesmo, né? Mas é fácil saber se glorifica, né? Só dele falar um aleluia já está bom para mim. Glória a Deus, já ajuda. Mas seria bom você ler a letra inteira. Entendeu? Porque tem letra. Eu dou muito valor também em melodia. Tem melodia que não é realmente cristã.
Os irmãos gostam muito de uma música, se virou hit de casamento, né? Aquela, aleluia, aleluia, aleluia. Quantos conhecem essa canção? Estou falando, é hit, todo mundo sabe. Mas essa música não é evangélica, a letra dela não é evangélica. Você não sabe que você não fala inglês, tem nada a ver com igreja, entendeu? Mas ela fala aleluia. Aí os irmãos falam, então é de Deus, falou aleluia de Deus. E aí fizeram uma outra letra em português, porque a original você não ia cantar no seu casamento. Porque a original fala do adultério de Davi e Batseba. Mas depois você pesquisa, olha para cá. Presta atenção. Então não é só realmente dizer aleluia, glória a Deus. Tem que ter uma letra que seja em harmonia com o Evangelho. E se possível, seria muito bom também se o autor fosse crente, cheio do Espírito. Ajudaria muito. Entende? Mas se ele não for, pelo menos que a música seja correta. Entendeu? Porque tem música que é da lei. Como é que é aquela? Começa com Deuteronômio 28. Se atentamente eu ouvir a tua voz e te obedecer e cumprir todos os mandamentos, aí eu vou orar, você vai me ouvir, mas se eu não cumprir, eu estou lascado. Veja, é muito legal, piedoso, mas é da lei. Você não deveria estar cantando isso. Você deveria estar cantando coisas da nova aliança. Quantos estão comigo? Por que você está perguntando isso? Eu não entendi o motivo da pergunta. Tem alguma música fazendo sucesso que não é de louvor? Dentro das igrejas? E vai muito de gosto pessoal essa coisa de música, viu, irmãos? Tem música, você sabe, eu me lembro, muitos anos atrás, quando a videira começou, tinha uma música que era assim, o hit, que é aquela, tem anjos voando neste lugar, conhece? Tem anjos voando neste lugar. Essa você conhece, olha para cá. Mas quando cantava essa música, o povo ia no terceiro céu. E eu ficava no purgatório ali no banco. Porque eu não gostava da música. Nunca proibi ninguém de cantar. Nunca proibi. Mas eu não gostava. Entendeu? E aí eu ficava lá e o povo, nossa, minha mãe ficava tão cheia assim que eu falava, vai ser arrebatada. Adorava, mas eu adorava demais. Até o dia que o padre Marcelo gravou ela. O dia que o padre Marcelo gravou a música, nunca mais cantaram na igreja. Eu falei, por quê? Eles falaram, roubaram a música. Agradeci o padre Marcelo por ter feito isso. Mas nada de errado, é só uma questão de gosto. A gente não deve impor aos outros gosto pessoal. Porque gente carnal é assim, se ele gosta da música, ele é ungida. Se ele não gosta, não tem unção nenhuma. Mas é você, é o seu gosto. Entendeu? Você tem que chegar ao ponto de perceber a unção de Deus, independente do seu gosto. Minha esposa, ela é pentecostal. Foi criada num ambiente pentecostal. E um dia ela chegou para mim com a música do... Como é que é a mesma música? A igreja vem. Como é que começa? Esqueci. Presta atenção. Eu não sou pentecostal, no sentido de ser de uma denominação, mas olha para cá. Eu sei reconhecer quando a música tem unção. Ela tem unção a música. Não é o meu estilo, mas e daí? A minha esposa falou, eu falei, põe essa música, você vai ver, o povo vai ficar todo cheio do Espírito. Não deu outra. Cantou aqui no estádio, as irmãs foram ao delírio espiritual. Tem a outra música, tem Sabor de Mel, que esses dias eu falei dela aqui. Tem irmão que tem ojeriza dessa música, porque diz que é uma música vingativa. Eu sempre falo, não é a música do vingador. Deus é o vingador, não é? E aí, percebe? Tem muito preconceito baseado em gosto pessoal. Aprenda a superar isso, entende? Então, o pessoal de pentecostal, quando vai cantar um rock, eles não gostam. Fala que é da carne. Mas eu conheço o rock muito cheio do Espírito. Você conhece? Não é o estilo da música, ok? Não é o seu gosto pessoal. Eu sei que se fôssemos ser honestos nessa igreja, porque nós somos goianos, os irmãos iam cantar todo domingo música caipira aqui.
mas você acha que não é elegante. Os irmãos do que toca instrumento, eles acham a música muito pobre. Aí eles têm que cantar música diferente. Né? Vocês viram o que eles fizeram com a música hoje aqui? Eles pegaram a música e transtornaram ela. Antigamente era em espírito, agora é em espírito. Eu fiquei pensando, não vou dar conta de cantar isso. Mas aleluia! Por quê? Porque tem que ser um desafio para os músicos. Eles têm que cantar um negócio que quebra a cintura de qualquer um. Não cai no tempo forte, mas nem pagando. Não estou criticando não, eu só estou brincando. Pode fazer o tactibom que vocês quiserem. Só estou te dizendo que tem gosto envolvido. E eu evito de ficar colocando o meu gosto. Só de vez em quando que eu faço isso. E eu nem sei porque eu estou falando disso. Nós também viemos para o culto, cultuar a Deus. Vamos lá. Ok. Perguntas muito longas. Tem um irmão que quer saber uma comparação de 1 Coríntios 15, 51 com Tessalonicenses 4, 16. Se isso tem ligação com Apocalipse 11, 15, filho. Eu amo você. Você é o tipo de ovelha que eu amo. Você pode me ligar que nós vamos conversar horas. Mas não dá tempo aqui, me perdoe. Pastor, nós temos livre-arbítrio? Escolhe você. Não entendeu a minha ironia? Vou te contar o sentido da piada. Livre-arbítrio significa liberdade de escolha. Você tem liberdade de escolha? Você pode escolher levantar e ir embora? Por que você não vai? Porque você escolheu ficar. Então, tem liberdade? Eu creio que tem. Creio que tem. Mas o motivo da pergunta aqui, certamente, é sobre a eleição. Se tem liberdade, livre-arbítrio, então como é que nós fomos escolhidos? Não sei te explicar, mas eu só sei te dizer que é assim que é. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio do beneplácito da sua vontade que propusera em Cristo Jesus, muito antes que houvesse qualquer coisa nesse universo, você já estava no coração de Deus. Mas eu não entendo, e eu estou preocupado com isso. Eu não preciso de entender tudo, eu posso crer sem entender também. Eu não consigo entender realmente como conciliar livre-arbítrio com a eleição, mas eu consigo entender que o homem está indo no inferno porque quer. Deus não mandou ninguém para o inferno, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Quantos creem nisso? Qual que é a vontade de Deus? Que todo homem seja salvo. Qual que é esse versículo? 2 Timóteo 2, 4 ou 5? Os irmãos são bons de referência. Projeta para mim que eu descubro. Então é 1 Timóteo 2, 4. Olha o que diz. O qual deseja que todos os homens sejam o quê? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diga, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Está me ouvindo? Essa é a vontade de Deus. Mas todos serão salvos? Não. Tem gente que vai para o inferno. Mas ele vai para o inferno por quê? Deus não quer que ele vá. Ele vai porque ele mesmo quer. Ele escolheu ir para o inferno. Ele não quer o Senhor. Porque o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Quem está indo para lá está indo porque quer. A vontade de Deus é salvar. Quantos dizem amém? Mas você que é salvo, eu vou te contar uma história. Você foi escolhido. Pastor, não faz sentido. Uma afirmação contradiz a outra. Na sua cabeça, não na eternidade. Eu costumo usar uma seguinte ilustração. Você deve ser novo comigo. No céu, quando você chegar lá, tem uma porta. Na porta está escrito: você escolheu. Aí você vai entrar. Quando você olhar para trás, vai estar escrito na porta: eu escolhi você. Tudo depende do ponto de vista de onde você olha. Quem está de fora da porta
tem que escolher entrar. Quem já entrou pela porta tem que reconhecer: só entrei porque Ele me escolheu. Ajudou essa sabedoria? Ajudou nada. Você continua com a dúvida, só que agora você tem pelo menos um coração alegre, cheio de alegria e de fé. Tem gente que acha ruim essa história de ser escolhido. Eu amo saber que Deus me escolheu. No meio de bilhões e bilhões de homens e mulheres, Ele me conheceu aqui em Goiânia, ali no Bairro da Fama. Meu Deus, é muita graça. Ele me olhou e me amou e falou: você é meu. Eu falei: sou mesmo, sou teu. E vou me unir a Ele, e já sou unido a Ele, e vou me unir a Ele pela eternidade. Nada pode me separar do amor dele mais. Ele me agarrou pela mão, entendeu? Nada me separa dele, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem profundidade, nada, nada, nem demônio, nem pecado, nada pode me separar dele mais. Ele é maior do que tudo isso. Você é esse escolhido, por isso você está aqui hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ok. Mais uma pergunta de predestinação. Está tendo alguém pregando sobre a destinação na internet? Eu assustei agora. Que dia que eu fiz isso? Ok. A gente tem que pregar o Evangelho. Não temos que pregar teologia. É mais uma sobre predestinação. Aqui, na verdade, está me confrontando. Deixa eu ler para você. Pastor, como podemos crer na predestinação dos eleitos e não cremos na predestinação dos dias? E se somos predestinados, como que Jesus poderia morrer por todos? Ele só poderia morrer pelos escolhidos. Então, se ele não morreu por todos, então a expiação, ela é limitada. É discussão de teólogo, né? Não vai te levar a nada isso aqui, só a te dizer que é assim que nós somos, cheio de contradições. Eu creio que a vontade de Deus é salvar a todos, mas creio que nem todos serão salvos. Creio que os que vão para o inferno vão porque escolheram ir, mas creio que os que são salvos porque Deus os escolheu. Pronto, é só isso. Fica na paz, em paz, o Senhor é contigo. Pastor, há muito tempo que eu não tenho pergunta pessoal. Pastor, estou em um relacionamento há 5 anos. Meu marido já foi casado e já tem uma filha. E ele acha que devido à pandemia não convém ter filho. E também não quer casar, por causa da pandemia. Não vou casar com você, Covid, contaminação, lockdown, precisamos de isolamento social. Safado mentiroso. Imagina se ele não quer casar com você por causa da pandemia. Ele não quer casar com você porque não é uma coisa importante para ele. Se fosse importante, ele tinha documento para comprovar. Pergunta para ele se ele compra uma fazenda e fica sem documento dela. Pergunta se ele compra um carro e ele não quer o documento na hora. Mas o relacionamento mais importante da vida dele, que pode gerar filhos para a eternidade, esse não precisa de documento. Ou seja, uma casa é importante, um carro é importante, casar não é importante, porque é hipócrita. Deveria admitir que não é importante e deixar a mulher procurar um outro, não é? Mas não, fica 5 anos enrolando ela, libera, exatamente, fica enrolando. Não, não faça assim. Case-se, valorize. Eu valorizo meu carro, então eu tenho o documento dele. Eu valorizo a minha casa, eu tenho o documento dela. Eu valorizo muito a minha esposa, meu casamento com ela, eu tenho a minha certidão para comprovar que eu dou valor. Tudo que tem valor tem documento. Eu assino por essa igreja, tem uma ata me autorizando, tem um documento, tem uma assembleia. Tudo que eu faço é baseado em documento. Você também. Só o casamento que não. Casamento no civil é coisa de religioso, dizem eles. Pergunta para o Bill Gates se ele quer amaziar com alguém. Quem tem dinheiro não amazia não, filho. Ele pode até pagar um amante, mas não amazia. Entende?
Quem é da elite, quem é rico, quem manda nesse planeta, está tudo casado. E quer que os filhos tenham o nome dele. É assim que funciona. Mas quando a sua mente é pobre, e a sua mente tem um problema, um furúnculo qualquer, aí você não liga para nada. Não ligo, meu carro está no nome de quem? Está no nome antigo. Eu conheço gente que compra carro e não transfere. Um belo dia chegou o oficial de justiça procurando o carro dele. Ele fala, é meu. E o oficial de justiça fala, não é do fulano, está aqui, ele não pagou. E leva embora o carro. Aí ele vem aqui para eu orar por ele. Eu falo, por que você não transferiu? Pois é, pastor, não me ocorreu. Acredita que tem irmão assim? É o mesmo que a Mazia. Você não fica com raiva de um cara que faz um negócio desse? Compra o carro e não transfere? E aqueles que compram fazendas sem documento. Tem irmão assim também aqui, aleluia. O cara compra uma fazenda, não tem o documento. Ele fala, não, mas eu vou legalizar depois. Aí acabou, entendeu? Ele vai descobrir depois que já foi vendida para 3. Já venderam para 3. Quem é o dono agora? Entende? Essas confusões todas só acontecem com gente que tem essa mente problemática. Vamos alinhar a nossa mente? Quando dizem amém? E você viu que eu não citei nenhum versículo da Bíblia? Para te mostrar quando uma coisa é torta, ela é torta em qualquer lugar. Eu nem preciso de usar a palavra de Deus, basta usar o seu bom senso. Mas hoje eu quero falar de oração. Aleluia. Aleluia. Eu amo estar com você. Você não dá para perceber, eu vou te contar. É o melhor momento da semana para mim. Quando eu subo aqui e eu começo a te falar a palavra de Deus, você não sabe o que eu sinto dentro de mim. Fui escolhido para isso. Estou aqui cumprindo um chamado de Deus para abençoar você. Você não vai embora como você chegou. A palavra de Deus, não eu, a palavra de Deus vai tocar no seu coração. E hoje, meu encargo é te levar a orar, como foi domingo passado. Não adianta você simplesmente colocar um alvo para o ano, e você simplesmente colocar aquele alvo e esquecê-lo. Não, é preciso orar. Você tem que orar a respeito de todas as coisas da sua vida. Quanto mais você ganha intimidade com Deus, e você sabe que pode falar com o Pai a respeito de tudo mesmo, você tem vitória. Quando você aprende que até no meio da tentação, você pode clamar a Ele por socorro, e dizer, Senhor, eu estou com vontade de pecar, me ajuda, me livra, eu não quero pecar. Vê a contradição dentro de nós, tem uma carne que quer, mas tem um espírito que rejeita. Quem vai vencer no dia da contradição? Aquele que orar. Aquele que orar e falar, Deus me atende, me livra agora. Deus ouve. Tem um irmão que era discípulo do pastor Rigonato. Ele me contou uma história uma vez. Ele não mora mais aqui, por isso eu posso contar, mas com a internet pode ser que ele ouça. Ele era, não vou entrar em detalhes, eu sei que ele estava trabalhando, ele prestava um serviço, e foi uma pessoa lá, que era mulher, e ele prestando serviço para essa mulher. Eu sei que o negócio deu um clima, ele diz. Um clima é o seguinte, encheu de demônio de sensualidade lá. E aí, se ele tivesse repreendido, já estaria vencendo, mas não, ele deixou a coisa aí, estava gostoso, a mulher bonita. Eu sei que depois de uns 2 ou 3 vezes que eles encontraram, resolveram ir para um motel. E lá no motel, eles entraram, isso ele me contou, te falo na presença do Espírito Santo. E ele falou para ela, eu vou ali no banheiro, e volto agora mesmo. E ele foi. E lá no banheiro, ele sentou no vaso e clamou a Deus. E falou, Senhor, essa mulher está lá fora, deve ter tirado a roupa, isso ele disse, e está me esperando. Eu vou pecar se o Senhor não fizer alguma coisa. Na minha cabeça ele já tinha pecado, mas tudo bem, está valendo ainda. Ainda não fez está bom ainda. E ele orou, e ele clamou, tem misericórdia de mim, me ajuda. Vê, quantos oram nesse momento, não é? Prefere chutar o pau da barraca.
E a Bíblia fala que naquele momento o Espírito Santo veio sobre ele. Ele abriu a porta, olhou para a mulher desnuda e ele sentiu mal. E ele falou para ela: você está amarrada em nome de Jesus. E a mulher começou a gritar: o que foi que eu fiz? Ele falou: você tem demônio, você vai sair daqui agora, eu sou vencedor. Eu sei que a mulher deve ter dado uns tapas nele e foi embora. Tadinha, imagina o trauma dela. Deve contar para todo mundo até hoje. Um dia eu conheci um crente que era louco. Por isso que fala que crente é louco, eu acredito. Veja, ele orou. Ora ao Senhor. Você está nervosa com seu marido? Ora ao Senhor. Fala: Deus, faz uma obra nele agora, senão ele vai morrer hoje, Jesus. Hoje ele não escapa. Ora. Entende? Ora antes, na hora que você ficar nervoso com qualquer coisa, sempre ora, porque nervoso não vai sair coisa boa. Ora, quando vier tentações, pornografia, internet, hoje em dia é tão acessível. Ora, fala: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Estou com vontade de pecar, mas eu não quero pecar, Espírito Santo me ajuda. O Espírito vai te ajudar na mesma hora. Ele vai te ouvir. Mas quantos têm liberdade de conversar com o Pai a respeito disso? Quantos acham que é até proibido? Não posso, porque eu vou falar com Deus a respeito das minhas tentações? Pois é nessa hora que você mais precisa dele. Entende? É nessa hora que você tem que orar. E eu estou aqui usando de um extremo, mas a oração vai te dar vitória sobre o pecado. A oração também vai te levar a posições muito maiores. A Bíblia fala, não tenho tempo de ler com você, porque Davi pecou com Batseba. Você conhece a história. O profeta chega para Davi e conta uma parábola. Um cara muito rico, chegou um amigo dele em casa, ele não queria, matar a ovelhinha dele, foi no vizinho e pegou a ovelhinha do vizinho, que só tinha uma. Ele era rico, tinha um rebanho, mas na hora de gastar, gastou a do vizinho, que era pobre, só tinha uma. Davi ficou indignado e falou: esse cara vai morrer hoje. E o profeta fala para ele: esse homem é você. Esse homem é você. Aí Deus dá uma palavra para Davi. Vou traduzir para você em português mais claro. Ele diz assim: Davi, eu tirei você de trás lá do curral, das ovelhas malhadas. Eu coloquei você no trono, te dei uma posição entre os poucos que há na terra. Você pode ter o que você quiser, eu te dei isso, isso e isso. Aí Deus diz no final: se você queria mais, por que não falou comigo? Davi não tinha uma mulher, ele já tinha umas 4. Está me entendendo? Não era falta de mulher. Muita gente fala: quando o marido trai a mulher, é porque ele não está sendo bem suprido em casa. Já ouviram essa conversa? Isso é mentira. Davi tinha 4, e mesmo assim traiu as 4. Ele traiu as 4. Eu acho que era 4 mesmo, me corrija aí se eu estiver errado, os estudiosos. Ainoã, Abigail, Mical, tem mais uma, era 4 mesmo, olha para cá. Traição não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Você pode ter a esposa mais maravilhosa do mundo e você vai pecar contra ela, e só torna o seu pecado mais hediondo. Entende? Porque há essa ideia equivocada: pecou, então ele não é culpado sozinho. Não, tem gente que é culpado sozinho. Acredite em mim. Por isso não julgue nada. Mas o que me importa nesse texto é o que Deus diz para Davi: se você queria mais, porque você não pediu, eu te dava mais. Eu fui observar nos salmos que Davi escreveu, em torno de 80 salmos, ele não fala de sexo em nenhum. Ele fala de guerra, perseguição, gente que está traindo, deslealdade, fala de todo tipo de problema, mas não fala de um problema sexual em nenhum, e era um problema que ele tinha. Fale com o Senhor, não importa a circunstância. Ah, pastor, eu não consigo entender bem por que eu tenho que orar. Deus já sabe tudo o que eu preciso, por que eu preciso orar? Então eu volto a dizer para você, eu não tenho a pretensão de querer explicar tudo. Há certas coisas que você apenas faça. Jesus orou, está me ouvindo? Ele era o Filho de Deus, encarnado, ele é um com Deus, e no entanto ele orou. Se ele orou, ou precisou de orar, eu não creio que ele orou só para dar exemplo, eu creio que ele precisava de orar. Se ele orou, imagina eu e você. Portanto, se você não está orando, você está se julgando melhor do que Jesus. O nome disso é justiça própria.
Você está achando que você vai ser ouvido ou vai ser abençoado mais do que o Senhor Jesus, sem precisar de orar como Ele orou. Então você precisa de orar, porque o Senhor orou. E às vezes você precisa de orar muito. Também não consigo entender isso, pastor. Eu não consigo entender onde é que está a graça, porque eu estou orando. Domingo que vem ainda vou continuar sobre esse assunto, porque tem algo que eu quero falar para você. Todos nós passamos por momentos da vida em que nós não apenas oramos, nós clamamos e choramos diante de Deus. Se você não passou ainda, eu me sinto muito de dizer, mas é uma porção que cabe a todo homem nessa terra debaixo de maldição, nesse mundo caído. Nós passamos por apertos, situações difíceis, e você talvez pode estar no meio de uma situação dessa. É inevitável o clamor. O Senhor Jesus nunca pecou. Não havia barreiras entre Ele e Deus. Está me ouvindo? Deus não podia se recusar a ouvir ao Senhor Jesus, porque nele não havia pecado nenhum. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que Ele precisou de clamar com forte clamor e lágrimas. Vamos ler isso na Bíblia? Está lá em Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5. Diz assim a palavra de Deus. 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, o que significa isso? Nos dias em que Ele viveu neste corpo, encarnou-se, porque Ele já era Deus, Ele é eterno, Ele não teve princípio de dias, entendeu? Ele não surgiu no ventre de Maria, Ele se encarnou no ventre de Maria, mas Ele já era Deus antes, só que aqui Ele viveu durante 33 anos como homem. Está me ouvindo? Sem pecado. E Ele nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Clamor e lágrimas. E não é clamor, já é uma coisa forte. Quando fala, vamos levantar um clamor, já é forte. Mas quando fala que é forte, é um forte clamor, porque foi com a voz alta. Envolveu talvez brados diante de Deus. Não é? E Ele ofereceu um forte clamor com lágrimas. O Filho de Deus chorou na presença do Pai em oração. Se Ele chorou, nós também eventualmente precisamos chegar nesse nível de oração. Todos nós temos que chegar nesse nível de intensidade. Por isso que às vezes o aperto é tão grande, a luta parece tão difícil, mas a Bíblia fala que Deus o ouviu. Forte clamor e lágrimas. Então, o Senhor Jesus, Ele orou em todo o tempo no seu ministério. Em todo o tempo. Por quê? Porque Ele viveu aqui, não como Deus, Ele viveu como um homem cheio do Espírito. Presta atenção. Enquanto Ele estava no corpo, Ele não tinha os atributos divinos. Se Ele estava em Belém, não podia estar na Galileia ao mesmo tempo. Se Ele conversava com Pedro, Ele não poderia conversar com um outro que estava a 100 quilômetros de distância ao mesmo tempo. Porque Ele estava limitado neste corpo que nós vivemos. Então aqui Ele viveu na dependência do Espírito, como nós vivemos. Ele viveu como um homem cheio do Espírito. Por isso o Senhor orava sempre, em toda circunstância. Vamos ver alguns exemplos? Lá em Lucas 3:21, preciso que abra rápido, eu vou ler muito a Bíblia. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E Ele estava fazendo o que nessa hora? Quase ninguém sabe disso. Você só sabe que Ele entrou na água e os céus se abriram. Não é verdade? Mas olha o que está escrito. Ele foi batizado e estando Ele a orar, Ele estava orando enquanto era batizado. Ou seja, Ele orava todo o tempo. E enquanto Ele orava, o céu se abriu. O céu se abriu. O céu se abriu enquanto Ele orava, para que esteja aberto sobre sua cabeça hoje também. Essa é a vontade de Deus. É o Senhor que estava orando. Lá em Marcos 1:35 diz que o Senhor se levantava alta madrugada. E Ele saía para lugares desertos. E ali orava. Guarda bem essa expressão, lugares desertos, que eu vou voltar nela. A Bíblia fala que o Senhor orava antes de tomar decisões. Veja, Ele sabe todas as coisas como Deus.
Mas agora, como homem, ele tem que depender do Pai. Ele não sabe mais todas as coisas. Ele depende do Espírito revelar para ele. Então ele tem que fazer o quê? Tem que orar. Antes de tomar decisões, ore. O que o Senhor fez antes de escolher os 12? Olha o que está lá em Lucas 6, verso 11. Não, vamos ler João 6. Não, pode ser. Lucas 6, 11. Olha o que diz. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Então os fariseus queriam matar Jesus. O que o Senhor fez? Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de quê? Orar. Tem alguém me perseguindo, o que eu vou fazer? Vou orar. Estão querendo me matar, vou fazer o quê? Vou orar. Foi isso que o Senhor fez. Mas olha que interessante. E passou a noite orando a Deus. Qual a última vez que você passou a noite orando a Deus? Passou a noite inteira orando. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12. Com base em que ele escolheu os 12? Porque ele orou. A noite inteira ele orou. Para que o Espírito Santo confirmasse. Ele não orou 10 minutos, ele não orou 5 minutos, ele orou a noite inteira. E tem irmãos que às vezes reclamam porque está orando há uma semana, porque está orando há um mês. O Filho de Deus sem pecado orou a noite inteira. A noite inteira. Revela quais são os 12, quem são os 12, quem o Senhor escolheu. Mostra, Pai, mostra. A noite inteira. Isso é para servir para nós de exemplo num certo sentido. Mas no outro para mostrar para a gente que a oração é assim mesmo. Envolve essa intensidade. A Bíblia fala que o Senhor orava pelos discípulos. Lá em Lucas 9, verso 18, a gente sempre lê na Bíblia que Jesus chegou para os discípulos e perguntou: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Lembra disso? E Pedro falou: eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi um momento de revelação. O Senhor fala então para Pedro: não foi carne e sangue quem te revelou, foi o meu Pai quem te revelou. Agora, o que você não sabe é que o Senhor orou para isso acontecer. Olha o que diz: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou. Veja, ele estava orando e agora ele faz uma pergunta. Sobre o que você acha que ele estava orando? Sua pergunta que ele fez. Ele estava orando Pai, abre os olhos, dá revelação, traz entendimento. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ele estava orando. Muitas vezes nós pensamos que as bênçãos são automáticas. Não são. Você tem que orar sobre elas. Você tem que autorizar, dizer para o Senhor: eu quero. O Espírito Santo é um gentleman, é um cavalheiro. Ele nunca vai te obrigar a coisa alguma. Ele não vai te dar coisas que você não quer. Está me ouvindo? Ele acredita que é uma bênção, mas você tem que achar que é uma bênção também. E tem que dizer para ele: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero essa tua bênção. O Senhor já está pronto para te abençoar. Mas você tem que concordar com o céu que você realmente quer essa bênção. Isso você faz em oração. Ore a respeito de tudo. Ore a respeito de tudo. Não há nada que deve escapar do alcance da sua oração. O Senhor orou para que os discípulos tivessem revelação. A respeito de Pedro, lá em Lucas 22, 31, você conhece a história, não é? Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que o Senhor fez? Orou, clamou por Pedro. Entende? Veja, Satanás veio e reivindicou Pedro. O que o Senhor faz? Engraçado, o Senhor nem repreendeu Satanás. O Senhor foi orar ao Pai. Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia do Pedro. Preserva ele na fé. Preserva ele na fé. Tem compaixão. É isso que o Senhor fez. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Orei por você e pela tua fé. Então, Pedro, quando você se converter, que você vai se converter, fortalece também os seus irmãos. O Senhor foi orar. Então, nós temos que ser movidos pela oração, meu querido. É o Espírito Santo que move você para orar. Eu sei que você pensa que foi você que teve vontade de orar, mas não é. Quando ocorrer no seu coração, vou orar, esse é o momento que o Espírito Santo está operando em você. Não vem de você, está me ouvindo? Não vem de nós mesmos o desejo de orar.
Outros desejos podem proceder de você. Orar não. Quando te vem um desejo ou uma lembrança, gente, eu podia orar aqui agora. Seria bom se eu fosse orar agora, mas acho que eu vou ver aquele filme da Netflix. Você está perdendo. Está perdendo. É o Espírito movendo em você. Por quê? Pastor, eu não posso orar de maneira natural sem o Espírito? Pode. Por isso é preciso ter unção. Depois que eu acabar de falar de oração, eu quero falar de unção aqui. Tem vários irmãos que me perguntaram sobre unção. Eu quero explicar para os irmãos como a unção é importante na vida do crente. Olha para cá. Tudo aquilo que Deus faz é pela unção do Espírito. A oração também precisa de um toque do Espírito. Entendeu? Muitos irmãos às vezes não entendem isso. Né? Pastores que andam comigo às vezes, pastor, vamos fazer tal coisa, vamos construir tal coisa. E eu sempre digo, não orei sobre isso ainda. E eles ficam sem entender, como se dissessem assim, por que você não ora então? É porque não funciona assim. Não é simplesmente eu vou orar. Até para isso eu tenho que sentir o toque do Espírito. O Espírito me dizendo, ora sobre isso. O Espírito movendo meu coração sobre aquilo. Aí eu vou orar. Porque quando eu oro movido pelo Espírito, as palavras não são meras palavras. Entendeu? Mas é algo que tem repercussão espiritual. Tem muita gente que faz orações que são rezas. São só palavras lançadas. Né? Ele não tem interesse de que ninguém ouça, muito menos Deus. Mas tem aquele que ora movido pelo Espírito. Esse sabe muito bem que aquela oração que ele está fazendo não é dele, não é natural. O Espírito está movendo ele naquele momento. Quantos já sentiram isso alguma vez na sua vida? Porque é o Senhor que nos move, Ele é que nos move. Amém? Lá em Jeremias 30, verso 21. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar e ele se achegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Olha que coisa. Quem de si mesmo pode orar? Quem de si mesmo pode ser movido em oração? Não, o Espírito Santo move em nós. O Espírito Santo clama através de você. Ele desperta você para orar. Está me ouvindo? Oração tem que envolver o coração. Eu escrevi algo aí na sua revista, depois você sublinha, porque eu creio muito nisso. Quando se trata de oração, é melhor ter coração sem palavras do que palavras sem coração. Vou repetir. É melhor ter um coração intenso, ainda que sem palavras, do que muitas palavras sem coração. Se o seu coração não é movido, você está falando para o vento. É preciso ter movido no coração. E o Espírito precisa mover dentro de você na sua oração. E quando o Espírito está movendo, aproveita, ora muito, ora por tudo. Entendeu? Ora por tudo que o Espírito mover você e lembrar você. Porque é isso que Ele quer fazer na sua vida e na verdade já está fazendo quando você começa a orar. Quando dizem amém. Mas tudo isso é uma introdução, agora eu vou começar a falar. Brincadeira. Mas eu quero falar 3 coisas chaves com relação à oração. Que você está acompanhando a sua revista, você vai entender que é bem didático. A oração precisa de um lugar certo, uma posição correta e uma condição apropriada. Diga, um lugar certo, uma posição correta e uma condição apropriada. Primeira coisa, você quer ter intimidade com Deus? Ore. Existe algo que é ensinado, né, no meio evangélico, que não é totalmente verdadeiro. Mas as pessoas consideram. Então eles dizem o seguinte, que adoração é intimidade. Adoração é importante, mas não é intimidade. Está me ouvindo? Não é intimidade. Intimidade é oração a sós com Ele. É abrir o coração e a alma em particular com Ele. Você não tem intimidade em público, está me ouvindo? Aqui, nesse culto, não é lugar de intimidade com Deus. Dificilmente você vai falar tudo que está no seu coração aqui dentro. Mas aqui é lugar de louvor e adoração. Porque você pode adorar publicamente, mas você não vai conseguir ter intimidade publicamente. Por isso, qual que é o lugar certo? O Senhor Jesus disse o que lá em Mateus capítulo 6? Entra no teu quarto e faz o quê? Fecha a porta. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, pastor, você quer dizer então que
que eu tenho que orar no quarto, que se não for no quarto, Deus não vai me ouvir? Não, claro que não. É óbvio que você pode se esforçar muito e no meio dessa multidão aqui você conseguir orar uma oração íntima com o Senhor. Mas não é prático. Por quê? Porque as pessoas te distraem. A bateria te distrai. O dirigente grita no microfone. E você não consegue se concentrar. Por isso aqui não é o lugar mais apropriado. O lugar apropriado é no seu quarto. Agora, quando o Senhor diz o quarto, é óbvio que Ele não está falando necessariamente do quarto na sua casa. Jesus orava no monte, lugares desertos. Significa, fique a sós com Deus. Tenha um tempo a sós. Não tem que ser muito longo, não tem que ser muito tempo, mas tenha um tempo. Antes de você ir trabalhar todos os dias, eu te digo isso, experiência própria. Eu não gosto de pregar experiência, mas eu vou te dizer a minha experiência. Quando eu oro, o dia rende. Se acontece de eu não orar, o dia não rompe. Entende? 15 minutos, 10 minutos que você orar antes de você sair. Você se arrumou, você está pronto, está com a chave do carro na mão, entra no seu quarto, fecha a porta um pouquinho, coloca diante de Deus a sua vida, coloca a sua família, coloca sua ida e vinda do trabalho, coloca o seu trabalho, fala para o Senhor o que está no seu coração. Se tem algo apertando o seu coração, a sua alma, fala para Ele, conta para Ele. Você não tem que demorar muito para fazer isso, mas depois de fazer, creia, o Pai me ouviu. Sai, faz o teste. Para fazer teste você tem que sair um dia sem orar e um dia orando. Compara para você ver, é totalmente diferente. Quando você ora, o Senhor redime o tempo diante de você. O tempo é remido, você faz muito mais em muito menos tempo, e às vezes faz sem nem perceber. Estou te contando uma vantagem, de uma bênção. As pessoas às vezes confundem muito. Deixa eu falar para você uma coisa. Jesus, ele falou uma série de instruções sobre oração, mas no final das contas, o que é importante você entender é que Deus olha o coração. Então, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 6 mesmo, Jesus falou o quê? Quando você orar, não use de vãs repetições. Falou ou não falou? Então, tem gente que acha que Deus vai ouvi-lo se ele repetir. Então eu vou orar o Pai Nosso hoje 7 vezes. 7 vezes, porque 7 é um número bom, sagrado. Vou orar 7 vezes a me ouvir. Não é? Então presta atenção. Você não vai ser ouvido porque você orou 7 vezes. Não é a quantidade de oração, nem é a repetição. O Senhor diz, os ímpios fazem isso, os gentios fazem isso. Nós não precisamos fazer. Mas eu te pergunto, é errado repetir a oração? Não. Por quê? Porque ele repetiu. A Bíblia fala lá em Mateus 27 que ele foi no Getsemane e ele orou. Quantas vezes ele orou? Quem se lembra? 3 vezes. E a Bíblia fala que ele orou com as mesmas palavras. Com as mesmas palavras. Mas ele não fez uma reza. Entendeu? É porque o coração era aquele. Então, não fique preocupado com a aparência exterior. Apenas entenda que o que importa é você não valorizar a oração mais do que a quem você ora. Tem gente que crê no poder da oração em si mesma, independente de quem está ouvindo a oração. Isso é falso. A oração só tem poder se você orar em nome de Jesus ao Pai, ao Deus vivo, verdadeiro. Outra coisa, Jesus falou para os fariseus que eles faziam longas orações. Lembra disso? Lá em Mateus 23, não me lembro o versículo, mas ele falou, vocês fariseus hipócritas, vocês entram nas casas das viúvas, vocês roubam as viúvas, e depois, para se justificarem, fazem longas orações. Agora eu te pergunto, tem algo de errado em fazer longa oração? Mas tem algo de errado fazer a oração longa, achando que é o cumprimento dela que vai comover a Deus. Não tem nada de errado fazer uma oração longa se o assunto é demorado. Jesus fez oração longa? Fez. Abre depois lá em João 17 e leia a oração, está registrada. E olha, ele não orou correndo, ele orou devagar, porque João lembrou da oração inteira. Alguém lembra de alguma oração que eu fiz? Ninguém. Você vê como as orações do Senhor deveriam ser extraordinárias. João ouviu ele orando e depois escreveu no Evangelho tudo. Lembrou da oração, que não é curta, depois é o capítulo inteiro, chama-se oração intercessória, o Senhor está orando por nós. Veja, é uma oração longa porque envolve muita coisa, então, veja,
Ah, o pastor, tem pastor que é assim, não pode orar com oração longa. Orou oração longa é porque é incrédulo. Não julgue nada pela aparência. Cada um julgue a si mesmo. Por que você está fazendo oração longa? Porque os alvos são muitos. Porque eu tenho um monte de coisa que eu preciso de orar. Entende? Aí o outro você pergunta, por que você está fazendo oração longa? Ah, porque esse é um problema muito grave, então Deus só vai ouvir se eu orar muito. Engano, você está valorizando o tamanho da oração. Não faça isso. Quantos estão me acompanhando o que eu estou dizendo? A mesma coisa acontece com o lugar. Entende? Você não vai ser ouvido por causa do lugar, mas se você quer ganhar intimidade, é preciso ir para um lugar separado. Lá em Êxodo 33, verso 7, essa história é muito bonita. Fala de Moisés. Diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Presta atenção. Moisés ia orar, ele tinha uma tenda, só para orar. E ele montava essa tenda aonde, irmãos? Fora do arraial, ou seja, fora da muvuca, do barulho. Ok? E era perto, o texto diz que ele montava bem longe. Bem longe. Porque é hora de orar. Tem que separar para isso. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia. Olha que interessante. Quando Moisés ia passando, Josué certamente que levava a tenda, Moisés ia passando, todo mundo ficava de pé na porta da sua própria tenda e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro, Moisés descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, fazia o quê, meus irmãos? Adorava o Senhor de longe. Mas Moisés estava dentro da tenda a sós com o Senhor. Entendeu? Olha o princípio aqui que eu falei. Todo o povo adorava, mas a intimidade de Moisés era na tenda, separado. É preciso ter tempo com Deus. Não adianta você pensar que vai ter ministério se você não ora. Não adianta você pensar que você vai realmente prosperar se você não ora. Entende? É um engano. É preciso orar. A oração tem que fazer parte da sua vida. Eu sei que tem gente que diz que a vida dele é uma oração. Eu acredito que alguns chegam nesse estágio. Mas seja humilde. Ore. Ore. E o texto diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava dele. Então, é muito importante você entender. Aquela nuvem representa a presença de Deus. E ela vinha sobre Moisés. Era o momento da comunhão, da intimidade, dentro da tenda, fora do arraial, fora do barulho, fora da movimentação. Entendeu? É ele a sós com Deus, e todo o povo via. Diz a Bíblia que o povo adorava a Deus de longe, vendo Moisés entrando, mas Moisés tinha intimidade com a nuvem dentro da tenda. Você pode vir para o culto para adorar a Deus, mas você precisa de ter a sua intimidade pessoal com Ele. Todos nós precisamos. Quantos querem? Esse é o lugar certo, a sós com Deus. Ok? A sós com Deus. Se não fosse importante, Jesus não diria. No meio de tantos ensinos profundos, extraordinários, o sermão da montanha, o Senhor falou uma coisa tão trivial, né? Quando você for orar, fica sozinho. Quando você for orar, entra para o seu quarto. Fica a sós com Ele. No meio de ensinos profundos, vem um ensino desse. Muita gente considera algo irrelevante, não vou nem preocupar com isso, eu quero falar de coisas mais elevadas. Não, vamos falar de tudo que a palavra de Deus ensina. Vamos ter intimidade com o Senhor. Quantos sentem no seu coração hoje esse desejo? Olha para cá, não erga sua mão rápido. Enquanto você me ouve, quantos sentem no seu coração dizendo, essa semana eu vou orar? Quantos estão sentindo isso? Sabe quem é que está falando com você? O Espírito Santo. Só para você entender como é que o Espírito Santo fala. Ele está falando com você. Ele está de uma maneira ou de outra te inquietando, mas é suave. Você não está louco para sair daqui para orar. Você não está desesperado para orar. Mas lá no fundo há uma voz suave dizendo, você precisa mesmo de orar. É a voz suave do Espírito de Deus. Segunda coisa, não basta um lugar certo, tem também que orar na posição correta. Qual é a posição correta para orar?
A posição correta é debaixo do sangue. Está me ouvindo? Debaixo do sangue. Nunca se achegue na presença confiado em algum merecimento seu. Ah, eu jejuei, estou mais perto. Não, não está. O que te aproxima é o sangue. Ah, eu dei meu dízimo, a oferta das primícias eu fui generoso. Isso não vai te aproximar, o que te aproxima é o sangue. Essas coisas todas são boas, você vai ser recompensado por elas, mas é o sangue que te qualifica a chegar diante de Deus. O sangue é que te cobre. Deus não pode ver o seu pecado. Você vai chegar diante dele completamente santo e ele vai ouvir a sua oração. Como diz Paulo lá em Filipenses 3:9, não por obras de justiça, não por obediência, justiça própria aos mandamentos da lei, não, é a justiça da fé. Entendeu? Eu creio na justiça da fé. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Não é o meu merecimento, é o merecimento dEle. Eu me achei confiado nele, confiado no sangue. Moisés também era assim. Lá em Números 7, verso 89. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de onde? De onde é que Deus falava com ele? De cima do... Então, eu já expliquei isso aqui outras vezes, vou falar rapidamente. O propiciatório era a tampa da arca da aliança. E em cima dele tinha dois, o quê? Querubins, com as asas abertas, um olhando para o outro. Ali do meio, os querubins são guardiões da glória e da santidade de Deus. Ali no meio, o sangue era aspergido. Era o sangue da expiação, Yom Kippur, dia do perdão. O sacerdote, uma vez por ano, aspergia o sangue em cima do propiciatório, porque esse é o lugar onde Deus fala. Chega confiado no sangue, você vai ouvir o Deus que fala. Amém? Que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, e assim lhe falava, assim lhe falava. Você precisa ter consciência de perdão o tempo inteiro. Muitos irmãos têm muita consciência de indignidade. Ele está o tempo inteiro consciente, quem sou eu? Meu Deus, eu e a minha casa, eu tenho pecado demais, ele acha que isso vai aproximá-lo de Deus. Consciência de pecado não te aproxima. Sabe o que te aproxima? Consciência do sangue. Quando você é um crente que anda no seu dia a dia dizendo, eu fui lavado, justificado, estou debaixo do sangue, eu sou perdoado, não tem mais culpa, não tem mais condenação. Esse entra com ousadia no Santo dos Santos. Para de pensar em você o tempo inteiro. O Espírito Santo falou isso comigo essa semana muito fortemente, que eu preciso voltar a falar aqui. Muitos irmãos ficam o tempo inteiro conscientes de si mesmo. O tempo inteiro pensando se orou o suficiente, se fez suficiente, jejuou o suficiente, ouviu o suficiente, se ele fez alguma coisa suficiente, sempre olhando para ele. Você não vai ser aceito por olhar-se, tem que olhar para Cristo. Está me ouvindo? O ato de olhar-se é resultado da queda. Antes da queda, o homem e a mulher estavam nus e nem pensavam nisso. Não é? Mas no momento em que eles caíram, diz a Bíblia o quê? Que os olhos deles se abriram para enxergar o quê? A si mesmo. E é daí que procedeu depois todas as filosofias. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me ver, eu tenho que conhecer o meu íntimo, eu tenho que enxergar isso ou aquilo. Presta atenção, você não vai ser transformado por se olhar nem se conhecer. Você tem que conhecer a Deus. Conhecer o pecado não vai resolver. Entendeu? Quem fica se olhando ainda está lá no Éden, depois da queda. Mas quem está olhando para o Cordeiro já foi vestido com as vestes do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pare de se olhar. Olha para o Senhor. Isso vai te dar espontaneidade, liberdade, vida na presença dEle. Então a posição correta é a posição daquele que é perdoado, justificado. Quantos dizem amém? Terceira coisa. A condição apropriada. Qual é a condição apropriada na oração? Vou dizer para você uma coisa. Não falo disso frequentemente, mas vou falar hoje. A condição apropriada para a oração chama-se quebrantamento. Muitos irmãos me dizem isso. Hoje eu encerrei uma mentoria que eu fiz, 3 meses, 72 ministrações. E o testemunho que eu recebo das pessoas é muito interessante.
Elas dizem: pastor, minha vida foi mudada, aprendi, cresci em 3 meses, o que eu não cresci em anos, etc, etc. Mas todas elas falam uma coisa interessante. Elas falam: pastor, não sei, depois que eu entendi a graça, eu choro à toa. Qualquer coisa, eu estou chorando. Eu vou ouvir uma pregação, olha, eu chorando. E esse é um testemunho quase unânime. Quando você entende a graça de Deus, o resultado é quebrantamento. Você é facilmente movido por dentro. Isso não é emocionalismo barato, não. Às vezes você chora, nem sabe explicar direito porque é o toque do Espírito. Entendeu? Essa é a condição apropriada para orar. Gente quebrantada ora. E o quebrantamento não significa necessariamente o choro, mas em algum momento vai ter choro também. Mas o quebrantamento é uma contrição, é uma sensação de humildade diante dele, de reconhecimento completo da sua glória, da sua majestade. Tudo diante dele, todos a seu templo cantam glória. E você está ali, você diante de alguém tão grande, tão tremendo, tão maravilhoso, você se quebranta, porque o amor dele te alcança. Esse amor transborda. Não tem como ser indiferente. Não tem como ser indiferente. Eu, quanto mais os anos passam, mais chorão vou ficando. Me perdoem por isso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Paulo disse que pregou para os Efésios 3 anos, todos os dias, chorando. Então o caminho é esse. É muito estranho quem nunca se quebranta. Quem nunca se contristece. Não é entristecer, é ficar contrito. Sensível. Sensível à voz de Deus. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Salmo 51, 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Então, o quebrantamento, eu vou encerrar agora. O quebrantamento, ele tem a ver com sinceridade, verdade. É você falar para o Senhor com verdade. Entende? Nunca simula nada na presença de Deus. Fala o que procede do íntimo. No Salmo 51, 6, verso anterior, não, verso 6, diz: eis que te comprases na verdade no íntimo. Deus tem prazer quando você fala a verdade com Ele em casa, no seu quarto. Senhor, me perdoa, eu estou com inveja. Senhor, me ajuda, eu estou cobiçando coisas, não deveria. Senhor, me ajuda, eu estou ficando nervoso por coisas impróprias. Me mostra o que está acontecendo. Senhor, me ajuda. Seja sincero. Fala tudo para Ele. Ele ama você. Ele já te conhece. Não tem nada que você venha contar para Ele que Ele já não saiba. Muito mais do que você. Mas quando você fala, o Senhor se aproxima para ouvir. Porque o Senhor ama quando você é verdadeiro. Quando você abre o coração. Em todos os aspectos. Senhor, não estou contente com o meu salário, eu quero um salário melhor, me ajuda. Não tenha vergonha de admitir isso. Senhor, me sinto envergonhado com essa situação. Me sinto envergonhado, constrangido com aquilo, me ajuda. Não importa o que aconteça, conta para Ele. Eu estou te contando, porque essa tem sido a minha vida. E eu digo para você, em todo o tempo o Senhor me tem honrado. Vai honrar você também. Porque Deus ama a honestidade. O clamor sincero, Deus não despreza. Sinceridade só não salva. Está me ouvindo? Mas não existe ninguém salvo que não seja sincero. Entendeu isso? Não é jogo de palavras. Sinceridade só não leva ninguém para o céu. Mas todos que estão lá um dia clamaram sinceramente no coração: Senhor Jesus, opera na minha vida. Vamos ler mais 2 textos para encerrar. Olha o que a palavra do Senhor diz no Salmo 145, 18. Vamos ler na revista e corrigida. Olha o que diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Olha o que diz mais: Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor vai cumprir o desejo do seu coração. Mas olha o que está aqui: todos os que invocam em verdade, sinceramente. Sinceramente. Isaías 66, verso 1 diz, vou encerrar com esse versículo: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono,
e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual é o repouso, o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, olha o que está escrito, sublinha na sua Bíblia. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Eu tremo diante da palavra de Deus, da perplexidade, da beleza, da sua santidade. Se você tem sido atraído por Ele, se o seu coração é movido para orar, fica de pé. Durante 1 ou 2 minutos, você vai orar. Aleluia. Feche os seus olhos. Uma oração simples. Pai, ajuda-nos a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Oh Deus, queremos orar efetivamente. Ver a resposta da nossa oração. Oh Deus, se nós oramos e não temos visto a resposta, oh Deus, é porque o problema está em nós. Não sabemos orar como convém. Ensina-nos como igreja a orar. Ensina os teus filhos a orar. Espírito Santo, eu te peço, atrai cada um na sua casa para perto de ti mesmo, para fluir diante de ti mesmo. Espírito Santo, dá-nos um coração contrito, quebrantado, para te invocar. Ó Senhor, te peço nessa hora, que homem pode de si mesmo decidir orar? Que homem pode de si mesmo decidir te buscar, se o Senhor não mover sobre ele? Dá-nos um mover de oração nesses dias, que muda histórias, famílias, que muda vidas, que traz santidade, que traz glória, glória da presença. Em nome de Jesus. Fala para o Senhor agora. Fala você. Pede ao Senhor hoje. Me ajuda, Senhor, a armar a minha tenda longe, para ter intimidade contigo. Toca no meu coração. Move na minha vida. Move nas nossas vidas, ó Espírito de Deus. Que tua palavra, ó Deus, encontre em nós terra fértil hoje, terra fofa hoje. Germina a tua palavra, germina a tua semente, para que ela frutifique em abundância, 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 30, 60, 100, abundância. Você tem liberdade de pegar na mão de quem está perto de você? Eu sei que não está no tempo de pegar na mão, mas se não tiver, não precisa. Mas eu queria que você orasse com quem está perto de você, do seu lado. Uma oração bem simples. Pai, conquista o meu irmão para orar hoje. Conquista o coração dele para buscar a tua face. Aleluia. Glória a Deus. Ainda eu gostaria de fazer ainda uma última oração com você. Tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele quer salvar você de toda aflição, de toda angústia, tristeza. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa hora.
dissesse assim: Senhor Jesus, eu entrego agora todas as minhas preocupações, angústias, aflições, e eu te invoco, eu te chamo para assumir o controle de toda a minha vida. Tudo que sou, tudo que tenho, eu entrego nas tuas mãos. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Diga: eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio tirar o pecado desse mundo. Eu te peço, me perdoa de todos os meus pecados e me lava com teu precioso sangue, no nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém que fez essa oração hoje pela primeira vez? Você pode levantar sua mão. Se você fez essa oração, sai do seu lugar, vem aqui. Nós pastores queremos orar por você. Queremos declarar que a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Sai do seu lugar, vem aqui. Sai rapidamente, nós queremos impor as mãos sobre você. Você vai receber oração com imposição de mãos. E a partir de hoje você vai fazer parte da vida da igreja. Aleluia. Rapidamente os pastores, vamos impor as mãos e vamos declarar que a cada uma dessas pessoas hoje vão ser separadas para a glória de Deus. Tem pessoas aqui à frente. Espírito Santo, nós abençoamos cada um desses hoje, que publicamente estão declarando que as suas vidas pertencem ao Senhor. Eu oro agora, Senhor, para que a tua graça os alcance, que a luz do Senhor resplandeça sobre cada um, e que eles possam experimentar hoje, ó Deus, do evangelho da graça, do amor, do perdão, da restauração, e que eles sintam hoje o amor do Senhor de uma forma como eles nunca sentiram em toda a sua vida. Eu quebro toda maldição hereditária, toda maldição do passado, toda obra do inferno é cancelada contra a vida deles, e hoje eles recebem vida nova, eles têm uma experiência de novo nascimento, para desfrutarem de uma vida abundante diante do Senhor, no nome de Jesus. É assim que eu creio, é assim que eu declaro que é na sua vida hoje. A partir de agora você faz parte da família de Deus, você se tornou filho de Deus, e por isso as suas orações serão ouvidas pelo Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Vá em paz para sua casa, procure uma célula para que você possa se envolver, participar no nome de Jesus. Os pastores que anotaram os nomes, pegaram os contatos, por favor, nos passe.